Atenção, começa agora o programa do PMDB. Neste último programa, a nossa mensagem é de otimismo e de compromisso. E é bom dizer que o nosso candidato Di e o pastor Jesué é a dupla mais humilde de candidatos que a nossa cidade já conheceu. É preciso esclarecer algumas informações que ficaram obscuras. Veja vocês que a coligação apresentou afirmações apontando que o adversário nosso tinha um passado talvez não muito confiável. Mas o peso do poder tentou inverter os fatos e dizer que falamos sem provas e que o nosso candidato era um mentiroso. O Di e o pastor não quiseram revidar, mas a coligação jamais pôde aceitar que estes dois homens honrados e dignos sejam acusados injustamente. Primeiro esclarecimento. Você lembra que citamos aqui que é um candidato em Borrasópolis que faliu, dando prejuízo a produtores rurais. Esse candidato veio aqui no rádio dizer que isso era uma mentira deslavada e afirmando que o Di era irresponsável e não tinha provas. Veja, nós temos muitas provas, mas naquele dia surgiram muitas outras. Uma delas foi do agricultor seu Otávio Isidoro. Ele contou que estava numa autoelétrica quando ouviu alguém dizer que o Di era mesmo mentiroso. Ele, revoltado, retrucou: "O Di não é mentiroso, e eu provo, pois eu tenho uma nota da época da falência e até hoje não recebi." Veja a fala do agricultor. Eu estava, na elétrica do Messias, e esse rapaz falou que era mentira. Daí eu fui e falei, falo para você que não é mentira não, que eu tenho 2 notas do tempo dessa serialista. Eu fui atrás do Didi, encontrei o Didi, na rua, falei para ele falou que não tinha nada com isso. E tô sem receber até hoje. É cereais que tem praticamente depositado lá 14 a 15 anos atrás. Seu Otávio saiu da autoelétrica e foi até o bar Tonenzão. E acreditem, minutos depois lá estava o Didi pedindo para que ele entrasse em sua caminhonete. Era uma ameaça. E nós estávamos conversando, daí chegou o Didi. Pensei que o Didi, queria conversar comigo, coisa de política, Aí ele mandou eu entrar dentro da caminhonete. Fechou a porta, tocou a caminhoneta, Aí falou para mim, Otávio, vamos na delegacia, nós temos que ter uma conversa ali, porque diz que você está falando aí na rua que eu devo para você. Aí eu fui e falei para ele, olha, Didi, mas graças a Deus, vamos na delegacia, porque absoluta eu tenho essas notas sim. Então nós vai aonde você quiser. Veja que interessante. Após esse fato, o ex-serialista se redimiu e foi para a Rua de Baixo, na Rua Amazonas, e lá pediu que o agricultor encontrasse a nota. Inclusive, mudou totalmente o tom da conversa e prometeu pagamento. E não foi na delegacia, encostou a caminhoneta a um lado ali naquela rua do Alexandre ali, da Madeireira. Aí tinha uma data vazia, ele encostou a caminhoneta, aí ali nós fomos conversar. Aí ele falou, Otávio, mas você tem essas notas mesmo? Eu falei, Didi, eu tenho essas notas. Depositei os cereais, já se bati para receber e não consegui receber. Aí fui, para minha casa, mexi, eu e a minha mulher, meximos nas papelamas antigas, consegui achar as notas. Seu Otávio vai à casa, encontra a nota e recebe uma visita que ele esperava há 15 anos. Era o ex-serialista. Agora ele apareceu com a voz mansa. Havia esquecido a história da delegacia. Seu Otávio revela como foi. Veja bem. O empresário aceita pagar, fez até as contas, diz que era seu amigo, mas pediu que a família do seu Otávio queimasse a nota, que ele traria o dinheiro no dia seguinte. A família obedeceu, mas como ele achou que a prova não mais existia, também não voltou a fazer o pagamento. Teve lá em casa, aí propôs fazer o acerto. Ele reconheceu a dívida, ele viu romanês de pesagem e de depósito. Falou, Otávio, tá certo, você tá certo. Que até eu escutei no rádio você falar que não devia para ninguém e tal. Então, essa é pouca coisa, mas sobre cereais que foi em depósito lá meu, esse você deve sim porque eu não recebi. E você vai me passar esse pagamento amanhã, que seria dia 28, então eu vou confiar no seu. E o seu brigou, você está obrigando para queimar as notas, vamos queimar as notas. E aí não vi mais o Didi, e aí ficou. Mas só
tem uma gravação lá do combinado nosso, né? E além disso ainda tem mais 5 xerox. Porque se eu não tivesse tirado o xerox ou não tivesse feito a gravação da combinação de acerto nosso, né? Então eu poderia perder isso de vez. Preste atenção nesta gravação que a nossa coligação teve acesso. E veja na suposta voz do próprio ex-cerealista. Tudo o que o agricultor acabou de denunciar, nós vamos apresentar em detalhes neste momento. Ele chega na casa do seu Otávio e, sem muita conversa, reconhece a nota não paga. Ele tem pressa, faz as contas para pagar a dívida, tenta jogar a culpa em outro empresário respeitado de nossa cidade. E isso a coligação não está afirmando. Quem afirma é o próprio ex-cerealista. Ouça. Eu passei tudo pro Pedro. E Então, quando uma vez aconteceu, eu falei pra você. só que quando eu me quebrei foi em 2002. Aqui dá 15 sacos e 45 quilos. Amanhã eu trago esse dinheiro pro senhor. Não, Bibi, se for, Não. você pode deixar o dinheiro Otávio, lá. deixa. Se eu não pagar isso aqui, eu não vou ficar bem comigo. Não, Você entendeu? então, A senhora fala entendeu? o seguinte, né, velho? Mas você não vai Entendeu? fazer complicação por cima de nós Eu com tô isso aí, parado. Não, conta Deus no céu. É complicação pra mim que dá. Eu não quero complicação nenhuma. Eu só quero que o meu nome não fique sendo envolvido nessas coisas, porque... Então vamos fazer uma... Vamos largar essas coisas pra lá, vamos parar de falar essas coisas na rua. O senhor pega muito mal pra mim. O senhor acabou de falar lá e eu já fiquei sabendo. Você entendeu? Então, vamos pôr uma pedra em cima desse negócio e se eu não pagar isso daqui, eu não vou ficar bem comigo. Você entendeu? Porque é possível de eu ter passado por Pedro da Então vamos fazer uma Clínica e o Pedro negociação, então. O ex-cerealista faz outras promessas. Uma delas é de fazer favores com a máquina da prefeitura em troca do voto. Ele promete carreadores lá no bairro Fogueira assim que terminar a eleição. Vamos ouvir. Mas Pode deixar que eu vou fazer o serviço. isso sem Você vai, eu ganhar tenho que nosso pagar isso aí. serviço lá fica garantido, né? Fica garantido, fica garantido. Eu vou fazer o do Binha lá e já faço o teu também, tá? Então tá. Fica garantido. Palavra de homem mesmo. Eu não tô... né, Então tá conversado. Porque além de eu te conversa com o ajudar... Rosemir também. E veja neste trecho. O suposto empresário admite que ao falir, deixou mesmo a dívida. E o detalhe mais interessante, ele exige que a família queime a prova. Vamos ouvir. Não, mas eu lembro sim que tinha alguma coisa de vocês que eu passei para a Coquímica. E hoje eu tenho condições de estar pagando isso daí. Pega o bingo ali na Jaquém, isso daí. Pode queimar, cara? Ou se não, vocês dão aqui, eu levo, eu queimo lá em casa. Pega o bingo ali na Jaquém, isso daí. A coligação não fez perícia, mas você acha que essa voz prometendo o pagamento é de alguém de Borrasópolis? Pega o bingo ali na Jaquém, isso daí. Se você acha que não, por favor, desconsidere tudo o que dissemos. Um último detalhe. Após queimar a nota, o agricultor acusa o empresário de aplicar um segundo calote. Ou seja, ele não voltou a pagar a conta como prometeu. Mas vejam bem, ao saber que tínhamos a gravação, a pessoa acusada foi no domingo, dia 30, na casa do agricultor. A informação é que ele queria pagar e exigiu que o produtor gravasse a entrevista falando bem dele. Não temos certeza, mas ele teria conseguido a tal gravação. O que ele não sabe é que tínhamos a gravação do acordo feito dias antes. E o Não, padre eu vou, retratou pra nós, Otávio, emprestar. eu vou depositar no teu nome lá no banco. Mas daí é eu que não vou ficar bem. Não, mas a senhora entendeu? Porque eu estou devendo, pelo amor de Deus. Vamos pôr uma pedra assim. O senhor tem conta no banco? Banco do Brasil, Sicredi. Não tenho, eu não mexo com banco. Eu tinha conta no Sicredi, mas eu fechei. Amanhã vocês estão aqui? Amanhã nós estamos aqui. Vocês estão aqui? Estamos Então aqui. fica tranquilo então. Amanhã eu venho pagar isso daqui. Mas aí você pode Se deixar for que eu vou você pagar e queimar ficar isso em daqui. compulso comigo, Não tô, Otávio, pelo amor de Deus. Eu tô falando, vamos pôr uma pedra em cima disso. Vamos fazer um negócio? Ó, deu 1.812, eu vou pagar amanhã isso daqui. é por causa de tua pessoa, né? Eu fiquei meio Pega o bingo ali, tá? mascarado. Pega o bingo ali na Jaquém, isso daí. Pode queimar, cara? Ou se não, vocês dão aqui, eu levo, eu queimo lá em casa. Queime isso daqui, fazendo favor, para me dormir sossegado.
Não, pode deixar que de hoje em diante Entrega na minha mão. mais. Não, queima lá, pega ali e queima isso daí, vamos acabar com isso daí. Pega o bingo ali, nós já queimamos isso daí. Borrasópolis, o Di não é mentiroso. Eu tô devendo, pelo amor de Deus. Vamos pôr uma pedra assim. O senhor tem conta no banco? Banco do Brasil, Sicredi. Não tenho, não. Amanhã vocês estão aqui? Amanhã nós estamos aqui. Então fica tranquilo então. Amanhã eu venho pagar isso daqui. E não foi ao dizer que existe um processo na comarca de São João do Ivaí e que consta nos autos que a conceituada família Calef foi lesada. Inclusive, nós tivemos acesso ao conteúdo do processo 356 de 2011 contra os réus Barrichello e Luchete Limitada. E diz que a loteadora invadiu uma faixa de terras e ainda tentou camuflar dividindo em lotes maiores algumas datas. Detalhe que supostamente não estaria constando na matrícula. Medição feita pela empresa César Reflorestamento, que já deu a sua versão e fala em deslocamento da área. O processo diz que o senhor Calef quer receber 107 mil. Foi somente a nossa coligação denunciar que o acusado foi a São João do Ivaí na casa do senhor Adair Calef e lá prometeu pagar a dívida, mas exigiu que o cidadão fizesse a leitura de um texto que o ajudaria na política em Borrasópolis. Tudo o que o senhor Adair Calef disse foi lido e montado pelo acusado. Veja a gravação original que também tivemos acesso. Nela, o candidato aparece ditando o que o senhor Calef tinha que dizer e fazer. Vamos repetir somente os pontos onde houve erros e veja se você, ouvinte, reconhece quem está ditando. Então vamos lá. Povo de Borrasópolis. Aqui quem nos fala é o senhor Adelércio Calef, de São João do Ivaí. Se houve ou não um desentendimento, um deslocamento da área. Peraí, tem que falar de novo. Também cego, cara. Se houve ou não. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Se houve ou não. Se houve ou não deslocamento da área. Não tenham dúvida. Sei que o Didi é um assessor, uma pessoa honesta. Não sei se... Não tem problema não, porque depois ele corta. Vocês vão arrumar isso aí, né? Depois corta. Ah, entendi. Mas faz mais uma vez. Vocês vão arrumar. Queremos afirmar que o senhor Calef é uma pessoa idônea e que está apenas sendo vítima de uma armação. Diante disso, achamos que não há motivos para mais esclarecimentos. Mas para que não reste mais nenhuma dúvida, o adversário disse recentemente que não promete casas em seu programa eleitoral. Eu não tenho saído por aí prometendo em todas as casas que eu entro, casas. Mas veja o que a nossa coligação gravou. Ele aparece prometendo casas em troca de votos e, pior, diz que vai fazer somente para um grupo de pessoas que são ligadas a ele. Perseguição política. Ouça! Eu não tenho promessa de casa para ninguém. Então, quem tiver comigo, a primeira que eu vou fazer, o que vai acontecer? Eu vou atender quem é um companheiro meu. Entendeu? E aqui a gente sabe um por um quem vota em quem. Se tiver comigo, a hora que eu for fazer a casa, olha, todo dia em casa, eu vou atender primeiro, eu vou te atender. Essas conversas da íntegra nós estaremos disponibilizando em nosso comitê, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Também devemos divulgar em breve outras conversas, e assim cumprimos nosso compromisso de não atacar, mas de esclarecer todo e qualquer fato. Obrigado. E atenção, a mensagem final do dia do pastor Josué, você ouve hoje à noite na Praça da República, no nosso comício, a partir das 7h30 da noite. Até lá!